Pentateuco como um todo, ele é de extrema importância para o judaísmo. Ele é a base e isso foi transmitido para nós. Podemos dizer que é justamente no Pentateuco que nós temos essa solidificação doutrinária e que vem a desembocar lá no Novo Testamento. Então, falando especificamente do Pentateuco, essa é uma nomenclatura cristã. Ela vem do grego e significa 5 rolos, fazendo alusão aos 5 rolos, cada rolo é relacionado a um dos 5 livros, porque lá nos primórdios você não tinha como colocar todos os livros juntos. Então, nos primórdios você tinha um rolo para cada livro, sendo que no hebraico esse conjunto de 5 livros, que tanto a tradição judaica quanto a tradição cristã e mesmo informações dentro da Bíblia colocam como de autoria mosaica, esses 5 livros são conhecidos lá no judaísmo como Torá. Torá, que geralmente é traduzido como lei, porém a tradução mais acurada, melhor, é instrução. E aqui nós temos o principal objetivo do Pentateuco, como nós cristãos conhecemos, ou da Torá, como os judeus a conhecem. O principal objetivo é de instruir. Por isso se costuma dizer que a Torá, ela funciona como uma espécie de constituição para o povo de Israel. E aqui vem uma outra curiosidade. Os 5 livros, eles não têm um título específico no hebraico. No hebraico, cada um dos 5 livros é conhecido pelas primeiras palavras ou de uma palavra que consta no primeiro versículo. No caso de Gênesis, ele é conhecido no hebraico como Bereshit. Bereshit quer dizer no princípio. Já Gênesis é o título dado no grego, pela tradução grega, que nós conhecemos como Septuaginta, ou a tradução dos 70, devido àquela tradição, de que foi elaborada por 70, ou mais especificamente 72 doutores, especialistas, dentro do judaísmo. E aí cada livro então recebeu um nome de acordo com o assunto ou o que se pensava acerca do assunto do livro. Então, Gênesis no grego quer dizer origens, entendendo-se então que esse livro fala acerca das origens. No entretanto, uma apreciação de como o livro está organizado nos fará perceber que isso precisa ser melhor esclarecido. Porque geralmente as pessoas imaginam que o livro de Gênesis, como o livro das origens, que é o significado de Gênesis, ele fala da origem de todas as coisas, da origem de tudo. E o objetivo do livro não é esse. Eu não vou nem entrar em questões científicas, porque isso vai ser abordado mais à frente. Porém, o objetivo primordial é falar, número 1, da origem do pecado e, consequentemente, o mais importante, da origem da nossa salvação. E número 2, a origem de Israel. Isso porque é através do povo escolhido, que é o povo de Israel, que virá o Messias, que é por meio do qual nós obtemos a salvação. Isso fica bem claro na organização do livro. O que nós poderíamos falar de origens gerais ocupa dos 50 capítulos apenas 11 capítulos. Do capítulo 12 em diante são as origens patriarcais, ou seja, a origem de Israel. Por isso que o principal objetivo não são
as origens em geral. Por isso que, entre outras coisas, não precisamos nos ficar debatendo acerca das incongruências que podem existir entre o que a ciência descobriu e o que o livro de Gênesis nos traz. Agora, eu vou só dar um rápido exemplo, é lógico que depois vocês podem colocar nos comentários, fazer perguntas acerca disso, né? Mas, rapidamente, a questão do Big Bang, que o universo teria surgido a partir de uma grande explosão. Se você observar lá em Gênesis 1:3, quando Deus diz, está escrito ali, e Deus disse, haja luz, e houve luz. E, no entretanto, sabemos que a luz que ilumina o planeta, a Terra mais especificamente, é proporcionada pelo Sol. E o Sol só vai surgir no quarto dia. Então, que luz é essa que está se mencionando em Gênesis 1:3? Aí eu vou não afirmar, mas até colocar uma pergunta. Não poderia ser o que os cientistas chamam de Big Bang? É apenas algo a se pensar. Mas devemos entender que não há essa contradição. Apenas os objetivos são diferentes. Então, por que o livro de Gênesis não fala disso ou daquilo? Porque não é o objetivo. O objetivo do livro do Gênesis, se você observar com atenção, do início ao final, é a origem da nossa salvação. Esse que é o grande objetivo de Gênesis. O livro de Gênesis talvez, depois do livro de Salmos e dos Evangelhos, o mais conhecido por todos, cristãos e não cristãos. E o livro de Gênesis explora muito a questão das narrativas. E basta observar como o livro de Gênesis ele está dividido. Ele se divide em 3 partes. Nós temos, do capítulo 1 ao capítulo 11, as origens primitivas, em que você tem resumo, no que seria a história primeva. Mas, como eu disse, não pense que você vai encontrar a origem de tudo ali. Isso é filtrado. Coube a Deus de maneira inspirada, isso precisa ficar bem salientado, que o que é relatado ali é o que nos diz respeito acerca da salvação. Depois do capítulo 12 ao 36, nós temos as origens patriarcais, que estão relacionadas aos 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E aí do capítulo 37 até o final, nós temos essa parte especial também muito conhecida, que é ligada especialmente à história de José.